Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 5 de fevereiro de 2025, 21 horas e 11 minutos. Eu já entrei aqui, mas ninguém apareceu, aí eu tive que correr fazer um negócio ali, desliguei e voltei agora. Hoje mais um dia na presença do Pai, né? Estamos a 774 dias para o término da semana da geração da figueira. Paz do Senhor, Simone. Estamos a poucos dias, né? 774 dias para o término da geração da figueira. E tempo de nos preparar, né? Tempo de lutar com Deus pelas nossas vidas. Tempo de estar agarrado na veste de Jesus. Não é fácil, não é, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, Ele nos esforça. Ele diz, não temas porque eu sou contigo, né? Não temas porque eu sou contigo. O que nós temos que fazer é somente confiar e andar dentro da sua palavra, né? Andarmos dentro da palavra do Senhor. Isso é que nós temos que fazer. Esses dias todos eu falei sobre, aliás, antes, né, de falar sobre isso, mas eu vou entrar no assunto. O Senhor me chamou a atenção, saúde e paz para você também, boa noite, Aline, Shalom, Viviane, Aline Franciele, Aline Coutinho, sejam bem-vindas, boa noite. O Senhor me deu de falar vidas transformadas pelo poder da palavra, né? E ontem eu encerrei essa parte, mas o Senhor me deu um tema para eu trabalhar nesse tema. E incrível tema que o Senhor me deu. Exatamente, vamos andar em santidade e temor do Senhor. Amém, Aline, para você também, minha irmã. Força e fé para você também. O Senhor me deu batalhas vencidas pelo poder da palavra. Batalhas vencidas. Então, nosso tema daqui para frente vão ser várias lives, várias. Batalhas vencidas pelo poder da palavra. Graça e paz, Val. Por que batalhas vencidas pelo poder da palavra? Porque nós estamos em guerra. Sempre estivemos, né? A vida do crente é guerra. Não adianta que é guerra. Mas agora essa guerra vai ser muito maior. Essa guerra agora vai ser de proporções que vocês não estão entendendo. Boa noite, Tatiana Moutinho. Entendeu? Essa guerra daqui para frente é uma guerra de proporções cósmicas, entendeu? Nós vamos ver coisa que nós não achávamos que íamos ver. Então, por isso, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, nós vamos trabalhar as batalhas de Abraão até a conquista da terra de Israel, tá? Nós vamos falar sobre isso, paz do Senhor, Sara. Mas eu queria antes disso, apesar que eu vou entrar, o assunto que eu vou falar nessa batalha corresponde ao que eu vou falar aqui agora. Faz parte do mesmo assunto. Mas eu tenho um livro aqui que se chama Livro de Jazar, ó. Livro dos Justos, ou Livro de Jazar, tá? Esse livro aqui é um livro que consta na Bíblia, fala dele na Bíblia. Josué fala dele, o livro de Josué fala dele, e tem, se não me engano, em Juízes fala dele também. Mas esse livro foi tirado de nós, ele não está no cânon ocidental, mas ele está no cânon etíope e está no cânon ortodoxo. Entendeu? Ele está lá. E este livro, ele dá detalhes do que era Sodoma e Gomorra. E eu quero mostrar para vocês, entendeu? Obrigado, Sara. Eu quero mostrar para vocês o que era Sodoma e Gomorra e o que o nosso mundo está virando hoje. Para vocês não terem dúvida do que Jesus disse. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim vai ser no fim dos tempos. Vocês viram o que aconteceu no Recife, não viram? Nós comentamos aqui, né?
pessoas sendo sodomizadas na rua, não é isso? Né? Então isso vai ser uma prática comum daqui para frente, porque naquele tempo, em Sodoma e Gomorra, isso era comum. E eu quero que você preste atenção no que eu vou ler aqui para você. Presta atenção, não é a mensagem que eu tenho para agora, mas eu preciso que você entenda. Por que eu preciso que você entenda? Para você não murmurar. Porque Jesus já deixou avisado. Boa noite, Maris. Jesus já deixou avisado que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria assim também no final dos dias. Então presta atenção nisso aqui. Eu tô lendo aqui no livro dos Justos, tá? O livro de Jazar, no capítulo 19, diz assim: E Sodoma tinha 4 juízes para 4 cidades. E estes são os nomes dos seus juízes: Seraque, que era da cidade de Sodoma; em Gomorra, Charcade; Zabinaque em Adimá, e Menom em Zeboim. E o servo de Abraão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes, e ele se chamou a Seraque de Chacra, e Chacar de Chacura, e Zebinaque de Quezobim, e Menom de Matizolinde. E por desejo de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto, olha isso, escuta isso aqui. E por desejo de seus 4 juízes, 4 juízes de Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades. Presta atenção. O povo de Sodoma e Gomorra, através dos seus 4 juízes, nada diferente do que nós estamos vendo por aqui, né? Colocaram camas nas ruas da cidade. E se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem, presta atenção, shalom, Luciana, e o forçassem a deitar-se em uma das suas camas. Gente, cama na rua. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 homens aos seus pés, para que o esticassem pela cama. Se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade. Quando ele gritasse para eles, não poderiam responder. Isso daqui é o que os juízes de Sodoma, Gomorra e das cidades em volta, que eram 5 cidades, fizeram, que era para ser feito. E se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder dizendo: assim será feito ao homem que vem em nossa terra. Mas isso aqui é a parte final da situação. Quando chegava a deitar naquela cama, eles eram sodomizados. Presta atenção, irmãos. Isso aqui é coisa séria. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas da cidade de Sodoma faziam, eles se abstinham de ir até lá. E se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. O pobre, o mendigo. E se o estranho permanecesse lá alguns dias e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão depois de sua morte, todas as pessoas da cidade vinham, tomavam a sua prata e ouro que tinham dado a ele. Vocês estão entendendo? O porquê Deus mandou fogo do céu e acabou com Sodoma e Gomorra? Boa noite, Eliane. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você vê as coisas acontecerem, saiba de uma coisa. Deus vê aquilo que nós não vemos.
Quando Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, é isso aqui que eles praticavam. Isso aqui é o que dá para contar. Entendendo? Isso aqui é o que dá para contar. Aqui fala de Eliezer, que Eliezer apanhou de um cara e teve que pagar a indenização para o sujeito. Nada diferente daqui, né? Porque diz que pode roubar aqui. Não tem problema de roubar. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. O povo de Sodoma e Gomorra eram corruptos. Os juízes de Sodoma e Gomorra eram corruptos. Eles eram depravados. Eles faziam festas para as entidades deles. E nessas festas, eles esqueciam que eles tinham família. Então, todo mundo podia fazer o que quisessem nessas festas. Pai com filho, filho com pai, mãe com, como é que diz, a esposa com outros homens, o homem com outras mulheres. Era uma bagunça. Saíam da festa 4, 5 dias de festa. Né? Parece as raves, né? Até parece rave, na verdade. 4, 5 dias de festa. Eles saíam de lá, ninguém perguntava nada para ninguém. Paz, Larissa. Isso é Sodoma e Gomorra. Nada diferente do que acontece hoje. Nada diferente do que acontece hoje. Tem aqui a história de Pautite. Pautite era uma filha de Ló. Presta atenção. Ela viu um homem morrendo de fome. O que ela fez? Eu estou resumindo aqui para vocês entenderem. Ela viu um homem, Pautite, filha de Ló, casada, viu um homem morrendo de fome, ela ficou com muita dó. Então, o que ela fazia? Todo dia que ela ia buscar água, ela colocava um pão dentro da vasilha de pôr água, e ela jogava para o homem. Ela jogava para ele. Mas o pessoal começou a perceber que o homem não morria. E quando foi um dia, olha aqui, ó. E as pessoas de Sodoma, aqui, no versículo 29, e as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pode suportar a fome por tantos dias? E disseram uns aos outros, isso só pode ser porque ele come e bebe. Pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. Os 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava para saber quem era que lhe trazia pão para comer. Dá uma olhada nisso. E Pautite, filha de Ló, saiu naquele dia para buscar água. E ela colocou o pão em seu jarro de água, e ele foi tirar água no lugar do pobre. E ela tirou o pão do jarro e deu ao pobre homem, e ele comeu. E os 3 homens viram que Pautite fez com o pobre homem, e disseram-lhe, és tu então que o apoias, e portanto não tens passado fome? Nem mudou de aparência e nem morreu como os outros? E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e eles agarraram Pautite, a filha de Ló, e o pão que estava na mão do pobre homem. A maldade deles, irmãos. E tomaram Pautite e a trouxeram diante dos juízes, e eles disseram-lhe, assim fez ela, e é ela que sustenta o pobre homem com pão. E é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. A ordem era morrer. Portanto, declaramos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido a nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se, acendeu uma fogueira numa rua da cidade, e levou a filha de Ló e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida às cinzas. Boa noite, Fernanda. Na cidade de Adimá, havia uma jovem mulher que fez semelhante ao que Pautite fez. Pois um viajante veio para a cidade de Adimá para ficar ali a noite toda com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã.
E a jovem entrou na casa e buscou, ele ficou na frente da casa dela e ela ficou com pena e buscou pão e água para ele, para o homem comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Adimá. Eles juntaram-se e trouxeram a jovem diante dos juízes para que a julgassem por este ato. E disse o juiz: esta mulher é digna de morte, pois ela transgrediu a nossa lei. E esta é a decisão sobre ela. Olha o que eles fizeram com ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram e trouxeram a mulher jovem e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas que estava então em suas colmeias. E as abelhas voavam sobre ela e a picaram o seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém se importou ou teve dó dela, e os seus gritos subiram aos céus. Você sabe o que é o grito subir ao céu? Deus ouviu. A taça deles transbordou. E o Senhor foi provocado, o Senhor Deus foi provocado nessa ocasião, e em todas as obras da cidade de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos e tinham tranquilidade entre eles, ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados. Nestes dias suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 anjos que foram à casa de Abraão para destruir as suas cidades. Isso era Sodoma e Gomorra. Isso aqui é o que está contando. Você imagina o que não foi contado. Você imagina o que não foi contado. Presta atenção, meu irmão. Nós estamos vivendo dias de guerra. O Senhor está olhando de cima do céu. Presta atenção. E Ele está pesando a terra na balança. E a terra está reprovada. Entenderam? Muita maldade. Muita maldade. O mundo está assim hoje. O mundo está assim hoje. Quando você vê os juízos caindo sobre a terra, mantenha a tua boca fechada, para que você não venha ser pego na murmuração. Deus não se agrada de murmuração. Presta atenção, meu irmão. Vigia. Porque os filhos de Deus vão ser guardados, mas os homens desse mundo vão padecer. E não vai demorar para isso acontecer. Já está começando a acontecer. Presta atenção aqui. Nós vamos ler alguma coisa perto do que nós estamos vendo aqui, tá? Perto, tanto é que eu vou ler um pouco no livro de Jazar também, o livro dos justos aqui. Para a gente poder entender como que Deus age as nossas guerras. Como funciona a guerra. Andando na rua como se estivessem vestidas exatamente. Tá desse jeito. Vocês não viram aquele Kanye West que ele fez com a esposa? Quer dizer, esposa, né? Fez ela andar nua. Vocês viram isso? Ela ir numa festa nua? Pois é. Ela foi nua numa festa, acho que um Grammy, alguma coisa assim. Irmãos, nós estamos em plena Sodoma e Gomorra. Entendeu? Para você ter ideia, né? E aquilo é normal, né? E a pessoa se dá o desfrute de ficar do jeito que o cara quer. As pessoas perdendo a dignidade, meus irmãos. As pessoas perderam a dignidade. Eu quero ler com você, presta atenção. Nós vamos trabalhar com batalhas vencidas pelo poder da palavra. Abraão era um homem que andava com Deus. Lembra? Abraão saiu da sua terra, da sua parentela,
Pois é, ainda tem homem que anda de mão dada. É um descalabro, né? Mas Abraão saiu, Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e é uma terra que ele ia lhe ordenar. Mas Abraão carregou consigo o seu sobrinho Ló. Ló e Sara eram irmãos, tá? Ló e Sara eram irmãos. Filhos de um irmão de Abraão, que foi colocado na fogueira junto com Abraão. Só que esse irmão dele morreu na fogueira e Abraão ficou vivo 3 dias dentro da fogueira. Da onde você tirou isso, Marruth? Está aqui no livro dos justos. Eu só não vou ler para você agora porque vai estender muito a live e você vai ficar cansado. Mas eu vou resumir aqui para você. O rei de Babilônia, que é Nimrod, Abraão é do tempo de Nimrod, tá? Ele não suportava Abraão porque Abraão era filho do Deus eterno. Abraão conhecia o Deus dos céus e da terra. E Abraão confrontava todos os ídolos de Nimrod e do seu pai também. E um determinado dia, Abraão queimou os ídolos do pai dele, né? Foi um fuzuê na casa de Abraão, do pai de Abraão, porque Abraão derrubou todos os ídolos. E aí Nimrod resolveu pôr ele na fogueira. E resolveu pôr o irmão dele também, porque o irmão dele tinha escondido Abraão. Porque Abraão, assim como Jesus, uma estrela apareceu no céu no dia do nascimento de Abraão. Interessante, né? O que aconteceu? Isso aqui, irmãos, está relatado nesse livro, tá? Nesse livro aqui, que devia estar na Bíblia e não está. E daí, Nimrod colocou dentro da fogueira, né? E engraçado que ele fez igual Nabucodonosor, que também é rei da Babilônia, né? Com os meninos lá. E ele esquentou a fogueira 7 vezes mais do que o normal. Abraão andou 3 dias dentro da fogueira sem pegar um fogo nele. Mas o irmão dele, infelizmente, tinha duplo pensamento. Entendeu? Tinha duplo pensamento. Por isso, eu digo para você, ou você está com Cristo, ou você não está. Entre 2 pensamentos você não pode ficar. Você tem que decidir a tua vida. Não é tempo de ficar no meio do caminho, é tempo de ficar em cima do muro. Bom, Abraão pega, né? Vê que Deus manda ele sair da sua terra. Ele tem que sair da terra de Nimrod, que é Sinar, né? A Babilônia. Ele tem que sair de lá porque ele estava correndo perigo de vida. Eliezer, que é o Damasceno, empregado de Abraão, foi dado por Nimrod a Abraão. Por incrível que pareça, ele era escravo de Nimrod. E ele foi dado para Abraão de presente. Né? Como Deus trabalha, né? E o que acontece? Abraão obedece a Deus e leva seu pai junto e vão todo mundo embora. Mas chegou um determinado ponto que Deus falou para Abraão assim: Abraão, presta atenção, eu vou fazer de você uma grande nação, mas você precisa sair da tua terra e da tua parentela. Eu vou te levar para um lugar que você não sabe onde é, mas você tem que confiar em mim e seguir meus passos. Abraão, em vez de sair somente com a sua mulher, seus empregados, foi levar o irmão de Sara junto, certo? Que é sobrinho dele. Levou Ló. E Ló, debaixo do guarda-chuva de Abraão, também foi enriquecendo. Foi juntando servos, foi juntando gado, foi juntando tudo. E ficaram dois reis, vamos colocar assim, né? Juntos, e dava confusão entre os pastores do gado, né? E daí o que aconteceu? Abraão chegou num ponto que falou para ele: Ló, vamos subir no monte e vamos lá ver. Nossa, deu uma dor aqui agora. E vamos lá ver o seguinte: que lugar que você quer ficar? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E assim eles fizeram. Mas Ló não teve inteligência, né? Pegou, e o que ele fez?
ele escolheu, ele não deu lugar para Abraão, sendo seu tio escolher. Ele foi e escolheu o lugar, o melhor lugar que tinha. Para Abraão não fazia diferença, porque Abraão não cria na terra. Abraão sabia que aonde ele pusesse a planta do pé dele ia prosperar. Entendeu? Aonde ele pusesse a planta do seu pé ia prosperar. Se a terra fosse cascalho, ela ia dar fruto. Porque quem faz dar fruto não é a terra, é o poder de Deus sobre a terra. Ele manda e a terra obedece. Entendeu? Presta bastante atenção. Presta atenção nisso. Deus manda e a terra obedece. Entendeu? Fica com isso na tua cabeça. Deus manda, ordena e a terra obedece. A terra que não dá fruto passa a dar. E Abraão e eles se despedem e vão cada um para o seu canto. E Ló vai para Sodoma e Gomorra. Ló começa fora dos portões de Sodoma e Gomorra. A Ló começa a ficar o acampamento fora, mas de repente ele começa a ser atraído pela cidade, atraído por Sodoma. E o que ele faz? Ele vai morar dentro de Sodoma. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece. Eu quero que você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 14, diz assim. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar. Esse Anrafel é Nimrod, tá? É Nimrod. Aqui diz o nome dele, Nimrod, no livro dos justos. Arioque, rei de Elazar. Quedarloamer, rei de Elão, Irã. E Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é a cidade de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal, Mar Morto. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, que nominho difícil, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns. Refaíns eram gigantes, presta atenção, em Asterote, Carnaim. E aos Uzins eram outros gigantes, em Ram. E aos Emins eram outros gigantes, 3 raças de gigante, Refaíns, Zuzins e Emins. Presta atenção. Que estava em Savé, Kiriataim. E aos Oreus, no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas. E também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma. Eu quero que você preste bastante atenção. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, que é Nimrod, rei de Sinar, que é Babilônia. Shalom, Neninha. E Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Presta atenção agora. Eu já deixo Shalom para mim. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda,
e foram-se. Então eles levaram cativo a Ló e a sua família, e tudo que Ló tinha. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão, quer dizer, eram amigos. Se alguém atacasse a eles, eles se juntavam para atacar, né, para se defender. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, quer dizer, seu sobrinho, tá? Armou os seus criados, nascidos em sua casa. 318 homens. Sabe contra quantos homens Abraão lutou? Vamos ver aqui. E os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Aqui no livro dos justos fala 800.000 homens estavam reunidos e Abraão, com 318 homens, os venceu. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Você sabe por que Deus fez isso? Por isso você precisa ter inteligência para saber como lutar a guerra da tua casa. Presta bastante atenção no que eu estou falando aqui. Você está na batalha aí na sua casa. É você contra todos. É você contra todo mundo. Ou é você contra o marido, ou é você contra a esposa, ou é você e o marido contra os filhos, né? Contra não, né? Fala a verdade, mas não aceita a verdade, nunca é bem aceita, né? E a tua guerra tá grande, você tá de um jeito que você já tá entregando os pontos. E você já tá assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eles não acreditam no que eu acredito, eles não enxergam o que eu enxergo. E a minha situação é muito difícil. É uma batalha travada. É uma batalha travada. Você sabe por que Deus livrou Ló? Porque Ló estava debaixo do guarda-chuva de bênçãos de Abraão. Você sabe por que Deus vai operar na tua família? Porque você faz a vontade do Pai. Você faz a vontade do Pai? Você está dentro dos princípios que o Senhor deixou para as nossas vidas nessa terra? Você está seguindo a palavra do Senhor como ela é? Você está seguindo? Tô, irmã Ruth, tô firme. Então, meu irmão, o teu guarda-chuva de bênção vai alcançar aqueles que estão falando contra você, aqueles que estão lutando contra a tua vida. Como assim, irmã Ruth? Tá aqui, você não tá vendo Abraão e Ló? Olha o que Ló fez com Abraão. Primeiro, Abraão não devia ter levado Ló junto, mas levou. E Deus abençoou, mesmo não sendo da vontade de Deus. Deus abençoou a Ló. Tá entendendo? E Ló cresceu ao ponto de não poderem mais ficar juntos. Dividiram-se, foi para cada um para um canto. Mas Abraão sempre estava com os ouvidos e os olhos atentos no que acontecia com Ló. Mas ele ficou quieto, não falava mais nada, porque não dava mais para falar com Ló. Não tinha o que dizer para Ló, não tinha o que falar para Ló. Ia ser uma briga constante. Então, Abraão separou. Você não pode separar. Mas você pode fazer uma coisa. Calar essa sua boca que fala demais.
Presta atenção. Você que é filho, quer ensinar para os teus pais não querem, cala a boca, fica quieto. Sabe por quê? Quem guerreia as nossas guerras não é a gente, é o poder de Deus. Quem guerreia essa guerra não é você, é o poder do Senhor. Aprende hoje aqui. Presta atenção. Abraão era um homem próspero, benigno. Por que Abraão era tão próspero? Porque Abraão era benigno. Abraão era um homem hospitaleiro. Abraão era um homem que ele morava nos carvalhais de Manre. Aonde ele morava tinha 4 entradas para os viajantes. Diz que na casa dele, tinha alimento o dia inteiro sendo feito para quem chegasse poder comer comida quente, poder tomar uma água fresca. Entendeu? Esse era Abraão. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. E o que acontece? Abraão era um homem com o coração aberto. Ele não era apegado a nada desse mundo, ele era apegado a Deus. Ele era apegado a Deus. E as bênçãos do Senhor estavam sobre Abraão. E as bênçãos do Senhor estavam atingindo a Ló. Ló não merecia, não. Você acha que Ló merecia? Ló não merecia. Se a gente fosse olhar, presta atenção, de face a face a gente destruía Ló. Mas Deus não. Deus falou, não, por amor do meu servo Abraão, eu vou guardar a vida de Ló. Eu vou guardar. E agora vem a notícia que Ló tinha sido levado pela turma do Nimrod, que Abraão já tinha sido quase queimado por Nimrod há tempos atrás. O pai de Ló foi queimado. Entrou na fornalha com Abraão saiu vivo e ele ficou. Manruth, isso não está na Bíblia. Tá, deveria estar, não está porque está nesse livro aqui, ó, Livro dos Justos. Esse livro deveria estar na Bíblia. Não, Ló, ele era meio do caminho. Ló, ele não era um homem, ele temia Deus na hora da necessidade. Na hora da necessidade. Ele era como os crentes de hoje aí, né? Tudo na bagunça aí e tá achando que Deus está ali. Mas os olhos de Deus estavam sobre Ló. E o que Deus faz? Com certeza, a Bíblia não consta. E aqui também, exatamente, era um morno. E aqui no livro dos justos também não fala, né? Não fala. Mas, com certeza, Abraão consultou a Deus. Como que ele ia fazer para enfrentar 800 mil homens? Isso fala aqui no livro dos justos. 800 mil homens, tá? Deixa eu achar aqui para eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, ó. 4 reis e 800 mil homens de guerra contra Sodoma. Tá aqui, ó. 4 reis e 800 mil homens de guerra contra Sodoma. Quantos homens Abraão tinha? 318. Abraão derrotou 800 mil homens de guerra com somente 318 homens nascidos na sua casa. Homens que também serviam a Deus. Entendendo? Homens que também serviam a Deus. Pois é, exatamente, pastor, exatamente, ele foi se acomodando na situação de Sodoma, né? Ele foi achando bonito aquilo tudo, ele foi achando ele chegou num ponto que ele ficava lá fora, né? Porque ele ficava nervoso com o que ele via, mas ele foi acariciando aquela situação toda, tanto que aconteceu com Ló, o que aconteceu depois, né?
as duas filhas, porque elas estavam acostumadas a ver isso. Isso era normal em Sodoma. O incesto em Sodoma era normal. Mas aonde eu quero chegar? Em qual posição você está? Na posição de Ló ou na posição de Abraão? Dentro da sua casa. Você reflete aí aí fala com você mesmo. Não precisa você falar nada aqui. Fala aí com você. Como é que está a tua posição dentro da sua casa? Quem você é dentro da sua casa? Você é Ló ou você é Abraão? Se você tiver a postura de Abraão, se você buscar o Senhor, como precisa buscar, colocar o teu coração diante do Pai, o Senhor vai guerrear a tua guerra. O Senhor vai entrar na tua casa, no ouvido dos teus filhos. Entendeu? Ele vai entrar no ouvido dos teus filhos. Porque o teu guarda-chuva de bênção, como o guarda-chuva de bênção de Abraão, estava estendido a Ló. E o Senhor vai entrar com providência. Quando você menos esperar, você vai ver que vai dar um start, vai dar um estalo na cabeça. Vai falar, poxa, você tinha razão. Meu Deus, você tinha razão. E aí você vai poder falar o que o Senhor mandar. Tá entendendo? Presta atenção, meus irmãos. O que é um servo temente a Deus? O que um servo que teme ao Senhor, um servo que abre o seu coração para a palavra de Deus faz? O que é um servo? O que é um servo? Que a sua vida é pautada na palavra, vida transformada pela palavra. Hoje eu estava pensando, aliás, esses dias todos eu estava pensando, né? O que Deus fez com a minha vida nesse tempo todo, nesses quase 20 anos aí que eu tenho passado por muita coisa. Eu vi Deus me provando em cada setor da minha vida. A Fernanda colocou aqui, perdi interesse por séries, músicas, impressionante está acontecendo comigo. Presta atenção. Nesse tempo todo, eu sempre fui fanática por seriado. Aproveitar o gancho que ela colocou aqui. Eu sempre fui fanática por seriado, principalmente seriado que estimula você a pensar. Lei e Ordem. Como é que é o nome daquele lá? Um que agora tá muito em moda e o pessoal tá falando muito dele Ai, gente, como é que é? Um que fala de extraterrestre. Ai, eu não lembro agora o nome, mas vocês devem saber aí qual que é. Vários. Sempre coisa policial. Sempre gostei de coisa policial. Sabe, pra você ir pensando, raciocinando. Sempre gostei disso. E Arquivo X. E eu sei, meus irmãos, que é o seguinte. E isso eu ficava, presta atenção. Eu terminava aqui de fazer minhas coisas, tudo direitinho. Lia minha Bíblia, tudo bonitinho, certinho. Mas ia lá para dentro, pro meu quarto, e eu tinha minha TV no quarto. Ligava nas séries. E aí eu ia até as 2 da manhã assistindo série. Vai ouvindo. Quando foi um belo dia, eu escutei dentro do quarto. Olha, o tempo disso aí para você já acabou. Tá na hora de você acabar com isso. Eu entendi na hora que era para eu desligar a TV e não assistir mais aquilo. Irmãos, eu levantei da minha cama, fui na televisão, desconectei a TV a cabo, desconectei tudo. Falei de hoje em diante, eu não ponho meus olhos mais nisso. E foi quando eu comecei a estudar mais profundamente a palavra. Tá entendendo? E eu fiquei sem televisão até esse ano passado.
Quando foi em março desse ano passado, que passou, vai fazer um ano agora, o meu genro me deu uma TV de presente para eu assistir, porque eu assisto o YouTube, né? Eu gosto de assistir as pregações, eu gosto de assistir os estudos bíblicos que tem, e eu uso a minha TV para isso. Nunca mais eu pus a meu olho nem em jornal. Às vezes, quando eu quero ver alguma coisa, eu assisto um jornal, esses jornaizinhos curtinhos que tem aí, só tem as coisinhas ali na internet, no YouTube. Mas por que eu tô te falando isso? Porque Deus vai fazendo provas com a gente, para ver se a gente é de confiança. Então, meu irmão, se você está passando por alguma prova, se você está ouvindo a voz do Senhor te direcionando, não faça isso, não faça aquilo, obedece. Sabe por quê? Porque a tua guerra vai ser mais rapidamente ganha do que você possa imaginar. Você só precisa se entregar ao Senhor. Você precisa ouvir Deus falar. Entendeu? Eu espero que você tenha aprendido com Ló e Abraão essa noite. Eu espero que você observe o que Ló e Abraão têm para nos ensinar. E que você possa fazer um raio-x em você. Quem eu sou? Eu sou Ló? Olha o fim de Ló. E olha o fim de Abraão. Abraão ainda não teve fim. Ele tem promessas para receber na nova terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque hoje nós estivemos aprendendo com Ló e aprendendo com Abraão. E nós precisamos escolher quem é que nós vamos ser. Quem somos nós? E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser Abraão. Nos ajuda a ouvir a Tua voz como Abraão ouviu. Nos ajuda, Senhor, que o nosso guarda-chuva de bênção se estenda sobre as nossas famílias, sobre aqueles a quem nós amamos. Ensina-nos, dá-nos inteligência para entender isso. Vem ser conosco, Pai. Vem ser conosco. Nos ajuda. Nos ajuda a caminhar rumo a Canaã celestial. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo. No nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos. Que a graça de Deus possa estar sobre as suas vidas. Exatamente, olha o que Ló causou. É exatamente isso. Então vamos ser sábios, né? Sábios. Vamos ter a sabedoria que nós precisamos ter. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.